passar para as minhas grandes entrevistadoras. Maestro, seja bem-vindo, né? Boa tarde. Olá, boa tarde, maestro. Tudo bem? É um prazer tê-lo aqui. Bom, vamos lá. É um prazer ter o maestro aqui. Agradeço vocês também. Estamos aqui para pensar nos nossos pacientes. E nada melhor do que alguém, né, que tem uma maestria e trabalhou como solista num piano, e nós vamos ver hoje, para falar um pouquinho e contar um pouquinho para nós sobre a sua trajetória. Então, a primeira pergunta, vamos lá. Maestro, seu livro, de A a Z, ele traz que multiplicar conhecimentos é dividi-los. E eu gostaria que você contasse para nós um pouquinho, né, um valor que você dividiu na sua vida como conhecimento. Eu acho que só aprende. Primeiro, boa tarde, é uma honra estar aqui com vocês num evento de tal importância. E eu digo que eu sou muito supersticioso, porque eu soube que esse trabalho que combate a falsificação, o contrabando de medicamentos, está sendo realizado em 60 países. E eu, na minha vida, eu toquei exatamente em 60 países. Então, eu, como sou supersticioso, eu falei, já começou com o pé direito. E eu digo que só aprende a multiplicar aquela pessoa que sabe dividir. Então, na minha vida, minha vida começou em 1898, quando meu pai nasceu. Meu pai gostaria de ser pianista, mas aos 10 anos, em 1908, ele teve um acidente, teve uma parte da mão decepada, e ele gostaria de realizar o sonho, talvez, através de um filho. Em 1948, com ainda de 7 para 8 anos, eu iniciei meus estudos de piano, e eu, se vocês perguntarem para mim, você se lembra como é que você começou a aprender? Eu te respondo, não me lembro. Eu me lembro que 15 dias depois eu estava tocando o primeiro movimento da Sonata ao Luar de Beethoven, e 6 meses depois ganhei um concurso nacional de Bach, tocando obras de Johann Sebastian Bach. Aos 13 anos iniciei a carreira nacional, aos 18 a internacional, e aqui eu posso dizer para vocês, quando cheguei aos 20 anos de idade, eu fiz a minha estreia no Carnegie Hall, aos 21 anos fiz a estreia no Carnegie Hall, que eu vou celebrar no ano que vem, no próprio Carnegie Hall, 60 anos da minha estreia no Carnegie Hall. Mas aos 21 anos, eu notava, depois de um concerto, alguns movimentos involuntários na minha mão. Procurei médicos, falaram, não, é um problema psicológico. Eu sabia que não era psicológico. E eu tinha vergonha de falar que eu tinha alguns movimentos involuntários. Mas Voltaire dizia, me diga qual é a doença, que eu sei qual o remédio. E eu, como não encontrei uma solução científica, eu pensei, se às 6 horas da manhã eu toco sem nenhum movimento involuntário, quer dizer que depois de 7 ou 8 horas de sono, o movimento não aparece. Moral da história, comecei a carreira internacional, já aos 20 anos, falei para o meu empresário em Nova York, avise todos os teatros onde eu terei concertos, que eu chegarei no teatro, no camarim, para ter ou uma cama ou um sofá, que eu chegarei 6 horas ou 7 horas antes, porque eu aprendi a lidar com jet lag, viajando entre a América do Sul
Estados Unidos, Europa e Ásia. Eu conseguia dormir qualquer hora. Então eu dormia até 15 minutos antes do concerto e entrava em palco como se fosse 7 horas da manhã em casa. O movimento involuntário, depois do concerto, aparecia. Moral da história: distonia focal do músico, do golfista, do jogador de basquete, a distonia focal foi considerada doença rara somente em 1982. Então, o que eu aprendi? Eu consegui vencer muitas batalhas e perder algumas guerras. Então, vocês não podem imaginar, até 5 minutos antes de entrar ou dar uma base de 60, 70 recitais ou concertos por ano, por esse mundo afora. Não tem um concerto que eu não entrei inseguro, embora na hora que eu sentasse no palco, ninguém percebia nada. Mas tive uma lesão no nervo ulnar em 1966, depois de passar, antes de passar 2 meses em coma por causa de uma embolia pulmonar, que eu dei um concerto em Berlim com a apêndice suporada. Meu Deus! E tive uma embolia pulmonar, e naquela época, com 26 anos de idade, em 66, em Berlim, qualquer pessoa morria. Não morri. Mas com um acidente de futebol, a lenda, realmente a lesão no nervo ulnar atrofiou a minha mão, mas não é a atrofia da mão que causou um movimento, o movimento na mão é irregular. Então, mas a lenda ficou que foi por causa do acidente do futebol. Não. A distonia focal do músico eu tenho desde os 18 anos de idade. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei sempre que eu pudesse falar com médicos para que eles entendessem o que seria o começo da sua pergunta: dividir para multiplicar. Então, hoje, talvez eu seja a pessoa que, na prática, comecei uma campanha mundial sobre a distonia focal. Na prática, a pessoa que mais conheço sobre distonia focal e a pessoa que menos conheço sobre distonia focal. E dia 19 de novembro do ano que vem, quando eu celebrarei 60 anos da minha estreia em Nova York, esse concerto terá o mundo científico, porque será dedicado à distonia focal. São formas de dividir para multiplicar. Perfeito. E está todo mundo convidado para estar lá em Nova York, né? Em novembro do ano que vem. Glenda, tua vez agora. Maestro, a gente passou várias horas ao longo desse mês de novembro discutindo a orquestração da cadeia de medicamentos, né? E como maestro, né, a preocupação na orquestra de como garantir a harmonização de todos os instrumentos, de todos os elos. Qual que é o papel do maestro na harmonização, no trabalho com as pessoas, porque a gente está falando não só de instrumentos, mas de pessoas também. Como que o maestro lida com tudo isso? Bem, na medicina, você pode encontrar nos remédios que vocês estão combatendo a falsificação. Na música, é o plágio. Então, o plágio significa na música a falsificação de remédios na medicina. O que é uma orquestra? Uma orquestra, o que é um plágio ou a falsificação? Quando um cientista começou a idealizar algum remédio para alguma doença, com pesquisa, ou um compositor iniciou uma partitura, esse compositor, no meio do caminho, pode sofrer um plágio.
E esse cientista, através do seu medicamento, pode sofrer uma falsificação. Então, numa orquestra, o que acontece? Para que na primeira ponta, que seja desde o início da idealização daquele remédio até a ponta final que chega ao consumidor, pode existir o atravessador, aquela pessoa que vai prejudicar o paciente final através de uma falsificação. Essa é a razão pela qual eu acho que 60 países trabalhando nessa causa, talvez a gente possa sonhar em resultados melhores, porque aquelas pessoas não sabem o que elas estão prejudicando o paciente final. Numa orquestra, você observa, por exemplo, que a minha orquestra são 70 músicos. Você pode perceber se um músico, graças a Deus, hoje os meus 70 músicos têm uma união fantástica entre o primeiro minuto do ensaio até o último minuto do ensaio. Ainda hoje de noite tem o concerto, porque existe a palavra harmonia. Então, no caso, comparando a orquestra, mas eu já tive músicos, por exemplo, uma vez eu tinha um músico que chegou a gravar uma conversa perguntando para um outro músico o que achava daquele músico. Eu chamei o músico e falei, a única coisa que eu não admito na minha vida é uma pessoa ter coragem de gravar uma outra pessoa, ou gravar uma conversa no telefone sem autorização. Então eu cheguei, chamei o músico em frente a toda a orquestra, eu falei, esse é o último minuto que você pisa na nossa sala de ensaio, porque a harmonia é a coisa mais importante entre a nossa orquestra. No momento, eu falei, você se retira agora e, por favor, nunca mais pise aqui, porque você esqueceu o teu celular e, por acaso, a pessoa onde nós ensaiávamos pegou o celular e viu que era ele tentando influir um músico a falar mal do outro. Então, naquele minuto, eu vi o que funcionou a palavra harmonia dentro de uma orquestra. Cortou mal pela raiz, né? Cortei o mal pela raiz. Hoje, eu diria que a minha orquestra são 70 pessoas, como os 3 mosqueteiros, um por todos, todos por um. E importante é a palavra humildade, quando você está como maestro, junto à sua orquestra. Eu, aos 62 anos, finalmente os médicos falaram que nunca mais na vida eu poderia tocar profissionalmente. Quando o mundo caiu, primeiro eu perdi a mão direita, conforme eu falei, foram 25 operações, a maioria nas mãos. Depois, a distonia focal pode migrar do lado direito para o lado esquerdo. Comecei uma carreira com a mão esquerda, vim a ter a distonia focal também no lado esquerdo. Então, moral da história, o importante na sequência é você acreditar que você tem um objetivo na vida, você tem uma missão. E um músico é um missionário, assim como um cientista, e todas aquelas pessoas que estão na saúde são missionários, principalmente provaram isso neste ano de pandemia. Verdade. Ontem nós tivemos a oportunidade de estarmos com o maestro, né, conversando um pouquinho e nos conhecemos. E, maestro, você nos contou que você está treinando e suportando um jovem, né, da periferia de 13 anos. Eu quero te perguntar, como você identifica esse talento? Porque você falou, não, eu nunca dei aula, né, mas eu estou treinando. Como você percebeu nele esse talento para a música?
Bem, voltando à primeira pergunta. Hoje eu tenho o prazer de dizer que já trouxe milhares de jovens para esse universo fantástico da música clássica, jovens em situação de vulnerabilidade. Quando eu vou fazer apresentações na Fundação Casa, antiga FEBEM, no Natal, alguns jovens que já estavam com liberdade assistida deixaram na portaria do meu prédio uma carta escrita: Tio Maestro, a música venceu o crime. Dentre esses jovens, você de vez em quando encontra um diamante. E hoje eu estou educando um menino de uma favela de Belfort Roxo, que, aliás, coloquei no Maestro João Carlos Martins, agora tenho até Instagram, eu que não entendo nada de tecnologia, mas o Alexandre Nero, que acabou de ter a reprise da novela Império, o Alexandre Nero, quando acabou o filme, ele fez o meu papel no filme João o Maestro, que fez muito sucesso na Europa, o filme, por acaso. O Alexandre Nero falou para mim: João, como você é brega, meu Deus do céu? Eu falei: como brega? Ele falou: vejo suas mensagens no Insta. Eu falei: o que quer dizer Insta? Meu telefone até 6 meses atrás era aquele pequenino analógico, que não funcionava mais porque estão derrubando as torres analógicas. E aí ele me convenceu há 2 anos e meio a ter o Instagram, Maestro João Carlos Martins. Toda terça e todo sábado eu coloco em algum lugar do mundo onde eu estava tocando. Não é nada de mostrar foto, ninguém está interessado em ver foto minha. Em 60 segundos, algum lugar do mundo onde eu estava tocando o Regênio. Mas, ao mesmo tempo, graças às redes sociais, acabei ficando com um rosto conhecido. Então, hoje, se eu estou na rua, um motorista de táxi passa e fala: ô maestro, ô maestro. O cara nem sabe meu nome, mas sabe que eu sou maestro. Uns falam Antônio Carlos Martins, outro aquele que ganhou o carnaval com a Vai-Vai, o que tocou obra de Val, outro sabe. Mas saindo de um concerto em Manaus, muitas fotos no aeroporto, quando eu estou entrando no Finger, uma moça do McDonald's chega para mim e fala: maestro, a última foto, e a coisa que mais você ouve é só mais uma para garantir, entende? Aí tirei a foto, ela saiu toda orgulhosa e falou: finalmente consegui uma foto com o Pavarotti. Eu vi com a corda toda. E os maestros têm fama de serem autoritários, prepotentes, vaidosos. E tem uma história que diz que uma pessoa foi comprar um papagaio que cantava já. Chegou, viu o primeiro papagaio e falou: qual o preço desse papagaio? O dono falou $500. Ele falou: por quê? Porque o papagaio canta uma ópera de Mozart, uma área de Mozart. E aquele? 1.000. Mas por quê? Ah, porque ele canta uma área de Verdi. E aquele? 10.000. Ah, por que 10.000? Aquele não canta nada, mas é 10.000. Mas por quê? Ah, porque esses dois papagaios chamam aquele de maestro. Ao mesmo tempo, quando eu era pianista, eu tirava sarro dos maestros. Então eu paguei pelos meus pecados, tornando-me maestro. Eu dizia que o pianista fez tanto sucesso que o maestro chegou no final do concerto, deu um copinho de vodka, viu o sucesso que o pianista fez e falou: agora toque Mozart. O pianista tocou e foi um sucesso maior. O maestro não aguentava mais, deu outro copinho de vodka, falou: agora Beethoven. O pianista tocou, foi perfeito, a ovação foi maior. Aí o maestro não aguentava mais, deu uma garrafa de vodka. O pianista tomou a garrafa, o maestro falou: agora toque Tchaikovsky. Tchaikovsky é mais difícil. O pianista falou: maestro, para tocar agora ficou um pouquinho difícil, mas se eu quiser...
Você vê que o maestro importa muito, né? Vai lá, Glenda, sua última pergunta. Minha última pergunta, então, é sobre o seu processo de se reinventar, né? Você teve uma carreira brilhante como solista e em algum momento você teve que se transformar maestro. Onde você encontra forças para essa superação? Como foi esse processo de reinvenção? É para você que hoje, aos 81 anos, eu anunciei os meus planos para os próximos 20 anos. E nesses planos para os próximos 20 anos, que está muito relacionado à inclusão social, fora os concertos, por exemplo, dia 20 de maio de 2024, eu vou levar a primeira orquestra jovem africana para tocar no Carnegie Hall. Então, na hora que você tem objetivos, idade para objetivos, então, para objetivos. Então, hoje, eu digo, eu me sinto profundamente feliz de estar aqui num evento que eu acho da maior importância. Quantas vidas foram ceifadas por causa de uma palavra chamada falsificação ou contrabando? Nosso universo. Quantas do lado da música? Quantos compositores foram ofendidos com plágios que foram feitos de músicas deles? Então, aí eu vejo o que significa a união de 60 países, a causa, a união dos músicos para realizar uma missão musical com uma orquestra e, finalmente, eu diria para vocês, meu pai, com 37 anos, ele era violento, naquela época eu não tinha nascido ainda, os médicos não falavam para o paciente qual que era a doença que ele tinha. Violento, tiraram 3/4 do estômago dele no Hospital Santa Catarina, Dr. Benedito Montenegro, mas ele ouviu o Dr. Benedito falar na antessala do quarto para minha mãe que talvez meu pai teria 6 meses de vida. O pai ouviu, pediu para o Dr. Benedito e minha mãe entrarem no quarto e repetir o que ele tinha dito para minha mãe. A operação foi muito grave, tiramos 3/4 do seu estômago. Talvez, o senhor talvez não tenha muita chance. Ou porque os senhores não me conhecem. E morreu aos 102 anos de acidente. Então aí eu aprendi o que significa a palavra determinação. Com 100 anos, fizemos uma grande festa para ele fumando charuto. Ele tinha 200 sonetos de decor. Aí um embaixador da Romênia falou para ele: seu Martins, o seu médico permite que o senhor possa tomar vinho, tomar charuto? Ele falou: sabia, meu médico já morreu há tanto tempo. Adorei. Última pergunta agora, para a gente ouvir um pouquinho, né, do solista do maestro. Maestro, uma orquestra funciona sem maestro? Orquestra, eu diria que é uma orquestra, é o resultado. Tudo aquilo que aconteceu no ensaio, o concerto é o resultado de tudo aquilo que aconteceu no ensaio, com exceção das coisas que são muito certas. Então, o que acontece numa orquestra? A orquestra é o som do maestro. Mas, se a orquestra está treinada e você quer ouvir como é que está o som da orquestra no palco, a orquestra continua tocando. Mas, por exemplo, vamos supor que você vai iniciar a Quinta Sinfonia de Beethoven, que são as 4 notas mais famosas da história da música, o tá-tá-tá-tá. Não tem uma pessoa aqui, ou para causar surpresa para alguém, ou entrou numa sala,
ou está falando no telefone e falou tá, 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 tá. São as 4 notas mais famosas da Quinta de Beethoven. Então, no começo da Quinta de Beethoven, na hora de um concerto, a minha concentração é a seguinte: faz de conta que vocês são a orquestra. Eu estou já... Pá, 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 pá. Tanto é, e a segurança a orquestra vai sentir no próprio gesto. Vocês fazendo como se fosse sem a emoção. 1, 2, 3, pá, 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 pá. Não tem erro, a orquestra não vai errar. Então você, primeiro, tem que ter a segurança rítmica e depois a emoção que você transmite para a orquestra, de costas tem que ser a mesma emoção que você transmite para o público. O som da orquestra é o som do maestro. Mas uma orquestra pode tocar uma sinfonia de Mozart, talvez sem o maestro. Um movimento, por exemplo. O maestro, por exemplo, eu regi até agora tudo decor. A partir de agora vou começar a usar a música como referência. Mas, por exemplo, você está regendo. Tararam, 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 pararam, pararam, tararam. Você sabe que daqui 20 compassos a clarineta vai entrar. Às vezes o músico até se sente ofendido se você faz um gesto para a entrada dele. Você tem que reger tudo musicalmente. Mas 3 ou 5 segundos antes de ele entrar, você regendo o decor, você olha para ele. Você já percebe que ele já botou a flauta ou a clarineta na boca. Então você continua tranquilo. Mas de repente você olha para o músico e nota uma pequena insegurança. Aí, com delicadeza, você dá a entrada para o músico. O resto, o importante é a realização musical e transmitir emoção para quem está escutando. E, ao mesmo tempo, ter a coragem. Eu sempre digo, eu fiz uma viagem ao século XVIII para realmente... Aliás, sábado, no meu maestro João Carlos Martins Instagram, vai estar um manuscrito de Bach de 80 segundos e eu tocando, só aparece o manuscrito, conforme eu estudava, e uma gravação minha sobre aquele manuscrito. Aliás, tocando bem a beça, desculpa. Mas, autoconfiança. E então, o que eu posso dizer? Finalmente, na sua pergunta final, eu acabei me distraindo. Qual foi a sua pergunta final? E a orquestra toca sem maestro. A orquestra toca sem maestro. Uma orquestra pode tocar sem maestro, talvez uma partitura clássica, não pode tocar, mas no fundo, uma orquestra sempre precisa de um maestro, porque, por exemplo, como eu fiz agora, 1, 2, 3, um pá, 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 pá. Depois você quer o pianismo, olha para o segundo violino, depois para a viola, depois para o primeiro violino, e você começa. Então, naquele momento, eu sou desafinado, mas naquele momento, a orquestra está com a mesma motivação do maestro. Então, é o som do maestro. Precisa. Bom, eu fiz essa pergunta justamente para que nós aqui, né, do setor regulado, nós, os consultores, para solucionar a rastreabilidade, para fazer acontecer, com o pensamento no paciente, sejamos os maestros que o nosso paciente precisa, para que ele consiga absorver essa motivação e essa energia que o maestro passou para nós agora. Agradeço vocês e agora, né, fica com o maestro. Obrigada. Cíntia, a nossa palmas para a dona Cíntia.
Muito obrigado. Palmas para a Cíntia, uma violinista maravilhosa. Para encerrar, só pergunto se tem alguma moça aqui, porque é todo mundo jovem, não vou falar senhora, chamada Luísa. Tem alguma, não? Não. Nenhuma Luísa aqui. Minha filha. Não. Então, quem? Minha filha. A sua filha. Então, em homenagem à sua filha, para encerrar.